2022 está acabando e junto com 2023, diversas dúvidas de saúde chegam na sua cabeça, assim como na minha. Será que a Covid vai acabar? Será que certas doenças que estavam erradicadas vão voltar porque o pessoal parou de vacinar seus filhos? Pois é, por isso que nessa série de vídeos aqui eu vou trazer para vocês as 6 doenças que vocês pais têm que ficar de olho para 2023 para proteger a sua saúde e a saúde da sua família. E para parte 1, eu vou trazer 3 doenças que estão preocupando vocês nesse momento, só que vocês não estão cuidando da maneira que deveria. Doença preocupante de 2023, número 1, a influenza. Gente, a gente começou a perceber que a gripe não é só uma gripezinha por causa da Covid, mas faz tempo que gripe não é doença boba. A gente costuma confundir demais a gripe com resfriado, quadros alérgicos, mas gripe mesmo, causada pelo vírus influenza, é uma doença que mata muita gente no mundo todo, mesmo com vacina. No Brasil, o número de mortes reais variava para os últimos anos em torno de 1.000 a 1.200 por ano. Mas a maioria das pessoas do grupo de risco pegam de nós, pessoas jovens, saudáveis, que quando temos uma gripe, ficamos de cama, mas na maioria das vezes fica tudo bem. E é por isso que sim, muitas vezes a vacinação de graça ela é oferecida principalmente nos grupos de riscos, mas todo mundo que pode deve tomar a vacina. Mesmo que para você pegar resfriado não faz diferença nenhuma. A gente tem que parar com essa mentalidade que vacinação é só para proteger a gente. Vacinação é um pacto coletivo. E a taxa de pessoas que tomam vacina de gripe estava caindo todos os anos. Em 2019 e 2020, ela estava num dos piores momentos da história. 2021 foi um pouco variável, porque no final do ano a gente teve aquele surto da H3N2 Darwin, que é um dos vírus da influenza, e que fez que as pessoas corressem até para pagar por vacina. Por gente, vamos lembrar, a vacina da gripe é uma vacina de vírus morto, igualzinha a Coronavac, segura e que todo mundo que pode deve tomar. Mas o que tem que tomar cuidado com ela para o ano 2023? Em primeiro lugar, porque você já deve ter percebido, vocês pais principalmente que mandaram seus filhos de volta para a escola, que a gente teve um ressurgimento, uma reavivação dos quadros de gripe fora de época. E tinha várias populações represadas em casas, isoladas ainda. Conforme as crianças voltaram a comunicar entre si, elas começaram aquele saudável intercâmbio de vírus que é muito comum em escola, que vai acontecer geralmente quando você deixa as populações separadas e coloca elas de volta de novo. Assim como acontece geralmente toda a época de volta às aulas, né? As crianças ficam em casa, vão viajar nas férias e quando encontram, uma pegou um tipo de doença, outra pegou outra, elas podem às vezes ainda estar transmitindo, uma passa para outra e intercâmbio de vírus. E a gente viu isso acontecer agora. Praticamente num período que não é tão comum assim ter influenza, a gente teve um surto nas escolas aqui no estado de São Paulo e outras cidades do Brasil. Então, sim, pode ser que a gente tenha ressurgimento de outras cepas antigas, inclusive a famigerada H1N1, a gripe suína, ou que também foi a gripe espanhola, porque certas populações ainda estavam represadas e agora a gente tem uma circulação maior de gente. Sem contar aquelas maluquices de gripe aviária e tudo mais, que são outros vírus de outros animais que estão pulando pro ser humano. Que nem aconteceu com a Covid, que nem aconteceu com a gripe suína, H1N1, que pulou pro ser humano. Sim, pode do nada surgir uma nova versão da influenza que pode ser mais transmissível, mais letal ou simplesmente que a gente não tem imunidade para ela. Como foi a Darwin no final de 2023. Ela era uma H3N2, mas ela era um tipinho que o mundo não tinha tido contato. E ela espalhou que nem fogo. Então vamos ficar de olho. Não é caso de ficar pagando vacina privada, particular, mas se começar a ter um aumento do número de casos, corre atrás da sua vacina. E vamos começar a usar esse hábito saudável que algumas pessoas desenvolveram do uso de máscaras. Chegou no inverno, começou a ter um aumento do número de casos de influenza mesmo, coloca a máscara. Pegar um metrô, para pegar um ônibus, para você trabalhar no seu local de trabalho, se você lida com muitas pessoas, se você lida com gente, a gente já normalizou as máscaras. Você, por mais que talvez seja o único que esteja fazendo isso, não tem que se sentir constrangido. A gente tem que começar a criar o hábito, assim como outros países do Oriente já tinham, de ficou inverno, tá tendo aumento, máscaras. Segunda doença que você tem que ficar de olho para 2023, a meningite. Sim, a boa e velha meningite que assustou muita gente aqui no Brasil e ainda está assustando. Por quê? Porque a taxa de vacinação de todas as vacinas caíram e com isso nós tivemos vários surtos de meningite. Meningite meningocócica. Rapidamente, porque esse não é o objetivo do vídeo, você tem várias coisas que podem causar meningite, uma inflamação dessa pele, né, que reveste no cérebro as meninges. Isso pode ser causado por vírus, por fungo ou por bactérias. O mais comum de todos é vírus, ainda bem. Por quê?
porque a meningite viral é uma doença leve, autolimitada, que pode dar febre, dor de cabeça, dor no corpo, mas geralmente é benigna e tem uma mortalidade muito baixa. Meningite fúngica é muito raro, acontece somente em pessoas que têm imunidade muito baixa, pessoas de UTI, pessoas com HIV descontrolado, diabetes, e costumam ser dramáticos. Você nem quer saber como é que funciona uma meningite por fungo. E por último, nós temos as meningites bacterianas, que podem ser feitas por várias bactérias. Algumas delas oportunistas, bactérias de outra infecção que de repente vai parar na meninge. O exemplo é o pneumococo. Sim, a bactéria que causa a maioria das sinusites e pneumonias no mundo e que tem vários sorotipos, várias cepas ou linhagens. O pneumococo pode estar ali no seu seio da face, dando uma sinusite. A diferença é o espaço entre o seu seio da face e o seu cérebro. É uma laminazinha de osso dessa finura e a bactéria pode atravessar o seu osso e chegar na sua meninge e dar uma meningite. Portanto, os pneumococos são bactérias oportunistas no cérebro, mas são uma das grandes causadoras de meningite no mundo. E você tem vacina de pneumococo no SUS, de graça. Outras bactérias que também dão infecções de via respiratória, como a Haemophilus influenza, apesar do nome, ele é uma bactéria, também pode dar meningite. E também tem vacina no SUS de graça, para todas as crianças. Tem que tomar. É a pentavalente. Mas o grande vilão das meningites é o meningococo. É uma bactéria que tem, como objeto, como foco principal de ataque no nosso organismo, as meninges. Sim, ela vive nas nossas vias aéreas, é ali que ela se transmite, mas o local onde ela quer ir, onde ela quer viver, prosperar, criar família, abrir uma startup, é no nosso cérebro. Ou melhor, na pele que reveste o nosso cérebro. Meningococo também tem vários sorotipos, várias linhagens. Existe pouca diferença entre uma cepa e outra em termos de gravidade e forma que a doença se apresenta. É tudo muito parecido. Mas você vai ter, dependendo da época, dependendo do lugar, uma se sobressaindo à outra. Ou seja, uma mais comum que a outra. E a mais comum de todas, no mundo todo, no geral, e aqui no Brasil também, é a tipo C. E é por isso que a maioria das vacinas dadas de graça no SUS estão focadas nessa cepa, por ela ser a mais comum. Não só por ela ser a mais grave ou coisa que vale. O problema é que, como eu disse, isso varia. Em algumas idades, outras cepas começam a aparecer mais. E é por isso que na adolescência, no SUS, dão de graça a vacina ACWY, que pega a cepa C, a cepa A, a W e a Y. A grande discussão está na questão da cepa B. Por quê? Porque a cepa B pode ser, às vezes assim, só alguns outros casos no ano, ou, como aconteceu no ano passado, 2021, aqui no Brasil, responsável por metade das doenças de meningite. E a vacina da B não está no nosso calendário. Ai meu Deus, Adriano, o que eu faço? Eu tenho que pagar para meu filho tomar vacina B? Calma. Sim, ela tem para você comprar no sistema privado. Não é barata, deve custar na faixa de 300 a 400 reais. Mas é óbvio que você tem que estar esperto, estar sabendo quantos casos de meningite tipo B está tendo na sua cidade, no seu estado ou no Brasil como um todo, antes de começar a correr atrás disso. Sim, nós como os pais deveríamos nos mobilizar e cobrar do governo que essa vacina fosse incluída no PNI, no Programa Nacional de Imunização. E a Sociedade Brasileira de Imunologia pede ela, mas não está acontecendo. Se houver surtos, se houver casos, é sim interessante a gente correr atrás disso. Por isso, meningite é aquele tipo de assunto que, nesse momento, não é uma preocupação muito grande, mas tem que ficar de olho, prestar atenção nos meios de notícia, ver como é que está tendo surtos ou casos ou não, e fica ligado aqui no canal que a gente sempre vai trazer para você essas informações. E dependendo do aumento do número de casos, correr atrás de tomar a vacina, seja pelo SUS quando ela está sendo oferecida, ou até no privado, se o SUS não fizer a parte dele. E eu vou deixar o link aqui para o meu outro material que eu tenho só sobre meningites. Tá bem explicadinha essa questão das doses e tudo mais. E só para fechar, algumas pessoas perguntaram se a gente vai ter uma pandemia de meningite. Não. E uma epidemia? Difícil, mas surtos podem ocorrer. E ela é uma doença muito grave e pode levar a várias sequelas, inclusive mortes. Por isso, tenha as suas vacinas em dia. Terceira doença que você tem que prestar atenção agora em 2023 para cuidar melhor da saúde da sua família e dos seus filhos. A tão famigerada poliomielite. Sim, gente, a polio voltou no radar do mundo. Na verdade, ela nunca foi embora completamente. Tem vários países que tinham selo de livre de polio, o Brasil era um deles, mas existem vários locais, inclusive na África e na Ásia Central, que ainda tem casos de polio selvagem. O vírus ainda está correndo lá. Um deles, que é interessante vocês conhecerem o caso, é o Paquistão. E sabe por quê? Porque a equipe de Navy SEALs, de militares, de mariners que foram lá matar Osama Bin Laden, entraram no país disfarçado de agentes de vacinação da poliomielite. E desde essa época, a taxa de vacinação de polio no país caiu absurdamente. As pessoas ficaram com medo. Percebeu como coisas políticas ou externas podem influenciar diretamente na taxa de vacinação?
Resultado, o Paquistão hoje é um dos países que mais surtos de poliomielite selvagem tem. Isso é um problema, porque vamos lembrar, a poliomielite é causada por um vírus. E vírus, como vocês viram na Covid, sofrem mutações. E apesar do vírus da polio ser um vírus um pouco mais estável, sim, em locais onde está tendo muitos surtos, pode ser o celeiro para o surgimento de uma nova cepa, uma nova variante, que pode causar uma epidemia, uma pandemia de polio. A história do Brasil ter erradicado a polio no nosso território é recente, para vocês terem uma ideia. O último caso registrado de poliomielite foi em 84, no estado de São Paulo. E nós só recebemos o selo de país livre da polio em 94. É isso aí, falando de menos de 20 anos. O problema é que de 2015 para cá, a taxa de vacinação da polio caiu absurdamente no país. Por vários motivos. Diminuição na verba em relação às campanhas de imunização, movimentos anti-vax que estavam começando a surgir aqui no país e explodiram durante a pandemia, e o fato de que as pessoas não têm mais medo da doença. Vamos lembrar, a polio é sim uma doença terrível. Não é tão terrível contra a Covid em crianças. A Covid pode ser mais grave e matar até mais. Em crianças, não estou falando de adulto não, mas a polio sim pode ter várias complicações, inclusive causar uma encefalite, uma meningite pelo vírus, que deixa sequelas, como todo mundo me conhece, irreversíveis. Desde a atrofia de alguns membros ou partes dos membros, onde ele vai ficar menor e mais fraco do que o outro pro resto da vida, até paraplegia, tetraplegia ou a incapacidade de respirar, que levava aquelas cenas clássicas e terríveis dos pulmões de aço. Caso você não saiba, ainda existe hoje pessoas no mundo que vivem às custas desse tipo de máquina. E a gente não quer ver isso no Brasil novamente. O fato é, se você tem a idade que eu tenho, você cresceu ouvindo falar da polio e tomando gotinha da polio. Eu já deixei num outro material um pouquinho explicado sobre isso, não é o motivo desse vídeo, mas eu vou explicar rapidamente a diferença das vacinas de polio que tem. A primeira vacina que você tem que conhecer é a vacina injetável da polio, ou a VPI. Ela é, de novo, muito parecida com a Coronavac. Estou usando sempre, por exemplo, da Coronavac porque tem vídeo aqui no canal que você pode ver e entender como é que ela funciona. Mas é vírus morto. Você vai lá, mata o vírus, pega os cacos dele, coloca dentro da vacina e injeta para a pessoa. Zero risco da pessoa pegar a doença, zero risco daquilo dar alguma alteração, alterar o DNA, como o pessoal falou por aí atrás, mas ela causa uma resposta que varia de acordo com o vírus. E no caso do vírus da polio, ela dá uma boa resposta. O seu corpo pega aqueles pedacinhos, entende como o vírus funciona e faz anticorpos contra eles, que causa uma boa proteção caso essa pessoa, seja adulto ou criança, entre em contato com o vírus. Ele já sabe como matar o vírus. São 3 doses da vacina da polio, todas elas têm que ser aplicadas até antes do 2º ano de vida. Perfeito, essa vacina consegue proteger muito bem o seu filho ou você dessa doença polio. Então por que existe a outra vacina, a famosa gotinha? Sim, do Zé Gotinha, que é o símbolo da vacinação no Brasil. Tenho certeza que quem é mais velha que já tomou e lembra que o gosto é meio amarguinho, salgadinho, e tinha aquelas campanhas maciças para levar todas as crianças para tomar essa gotinha. E que começou a cair muito de 2015 para cá. Ou você lembra de ter visto algum comercial do Zé Gotinha, seja no seu celular ou na televisão recentemente? Pois é. A vacina da gota, ou a famosa vacina Sabin, ela é uma vacina diferente. Ela é feita com um vírus atenuado. Não é o mesmo vírus selvagem da polio, o vírus que você pega se você for, por exemplo, para o Paquistão. É um vírus criado em laboratório, que se você pegasse ele, seria uma doença mais leve. Mesmo assim, dentro da gotinha, o vírus está vivo. Nossa, Adriano, mas por que a gente faz isso de dar um vírus vivo? Bem, de novo, ela é um outro tipo de estratégia de vacinação, que são os vírus vivos atenuados. É como se o vírus tivesse levado uma porrada, está atordoado, ele não sabe funcionar direito. Mas ele está vivo. Quando ele entra no seu organismo, o seu organismo percebe que ele é um invasor e rapidamente faz uma resposta muito forte contra ele. Outra vantagem é que ele tenta reagir, ele tenta se multiplicar, ele tenta infectar suas células, então o seu sistema imune aprende muito mais na prática como lutar contra esse bicho. No geral, todas as vacinas de vírus atenuados dão uma resposta muito mais potente, muito mais duradoura que as vacinas de vírus morto. Só que elas sempre são um pouquinho mais arriscadas. Por quê? Porque toda vez que o vírus está vivo, sempre existe a chance de ele desatordoar, acordar, vamos dizer assim, e atacar o seu organismo e você ter uma doença pela vacina. Isso pode acontecer porque a sua imunidade está baixa, diabéticos, pessoas com doenças imunossupressoras e tudo mais, ou que tomam remédio para isso, ou por causa de alguma mutação, né, do vírus, que ele sempre tem a chance de fazer aquele filhinho dele mais forte que os demais. É raro, mas acontece. E é por isso que algumas vacinas, como a vacina da febre amarela, são sempre dadas em situações especiais, porque o vírus lá está vivo, não é para todo mundo. Mas no caso da polio, a gente fez o combo, a dobradinha com a vacina de vírus morto injetável. Então toda criança que toma a gotinha do Zé Gotinha já tem imunidade contra a polio, porque já tomou as 3 injeções.
Consequentemente, a chance de ela desenvolver uma doença da vacina é baixíssima, para não dizer zero. Mas é fundamental, para tomar a gotinha, tem que tomar as injetáveis. Tanto que esse ano aconteceu isso. Uma criança aqui no Brasil que não tinha tomado as 3 doses injetáveis tomou a gotinha e sim desenvolveu uma doença baseada na vacina. Foi uma conjunção de fatores para que isso acontecesse. Os pais estavam mal informados, não sabiam disso que está aqui nesse vídeo. O pessoal do posto de saúde não checou a carteirinha da maneira correta da criança. E mais uma vez, a campanha deveria deixar isso em letras garrafais. De uma forma ou de outra, a gente achou que estava tendo um caso selvagem de pólio e não foi, graças a Deus. Mas Adriano, de novo, se existe esse risco, por que te dá essa maldita gota? Para que fazer esse reforço de gotinha em todas as crianças? Pois é, o que acontece é o seguinte, gente. O vírus a pólio, ele entra no nosso organismo através do sistema digestivo do intestino. E de lá é que ele vai para os nossos nervos ou para o nosso cérebro e tudo mais. Quando você toma a vacina da gotinha, você produz um tipo muito específico de anticorpo que você só produz quando o seu sistema digestivo entra em contato com o vírus, que é a famosa IgA. Esse tipo de anticorpo fica nas nossas mucosas, no nosso intestino, no nosso pulmão, e ele serve como se fosse uma armadilha de vírus. A hora que o vírus entra em contato com ele, já gruda e pronto, você já começa a imunidade. Então, quando você tem um intestino coberto de IgA, você está muito mais protegido contra aquela doença específica. Se você tiver o seu pulmão coberto de IgA contra um vírus respiratório, também. Por isso, você dá a gotinha, para que as crianças possam produzir esses anticorpos muito específicos que a injetável não vai fazer eles produzirem e ter o seu intestino coberto de proteção. Mas mais importante do que isso, anticorpo é uma proteína e ela é estável e ela sai no cocô ainda ativa, funcionando. E se você tem milhões de crianças tomando gotinha e fazendo cocô com anticorpo IgA ao mesmo tempo, os anticorpos chegam no esgoto, que é o reservatório do vírus, e vão grudar no vírus vivo, selvagem, que pode estar por lá, e matar ele no esgoto. Sendo assim, a gente diminui mais ainda a transmissão da doença. E é por isso que essa dobradinha injetável com gotinha é fundamental e foi copiada no mundo todo. E só um dado interessante, aquela famosa vacina inalatória de nariz para Covid também teria essa função. Se o vírus vacinal, se os pedaços do vírus forem entrar pelo seu corpo através do sistema respiratório, você também iria produzir IgA contra a Covid. E é por isso que essas vacinas são uma promessa de uma nova e poderosa arma contra a pandemia. Algumas feitas com vírus morto, nenhuma delas com vírus atenuado. O vírus atenuado não funciona com a Covid, é uma péssima estratégia. E outras com aquele vírus modificado, vetor viral, como acontece na AstraZeneca ou na antiga Sputnik. Algumas estão tendo boas respostas, mas ainda a coisa é variável. Ainda não chegamos no ponto ideal para essa tecnologia. Mas é uma promessa. Vacinas inalatórias para vírus respiratórios já foram testadas com outras coisas e funcionaram. Vamos rezar que a gente consiga mais essa arma. E só para fechar, gente, então é importante que no Brasil caiu absurdamente a taxa tanto da vacinação injetável quanto da gotinha. Porque se a criança não tomou as 3 doses, não pode tomar agora. E essa coisa de diversas crianças fazendo cocôzinho com IgA não está acontecendo como deveria. Por isso, vamos levar nossos filhos para o posto, vamos tomar todas as doses de uma vacina segura que já conseguiu eliminar essa doença daqui. E ó, Estados Unidos, Nova York, várias outras cidades, Israel, Londres, já identificaram um vírus selvagem no esgoto. Ou seja, teve criança que pegou pólio, não percebeu, o pai achou que era gripe, fez cocôzinho com pólio e acharam o vírus lá. Vírus de verdade, selvagem. Essas cidades estão correndo risco de surtos ou epidemias da pólio novamente. O Brasil não é diferente. Isso pode acontecer aqui, temos que ficar vigilante.